Olá, gente abençoada do nosso Deus, que a paz do Senhor Jesus venha estar com vocês nesse grande momento. Eu venho trazer para vocês hoje uma palavra falando o seguinte, conversando com Deus. Porque muitas pessoas não sabem como conversar com Deus. As pessoas ainda não se educaram como conversar com Deus. E a palavra aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, fala o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aí está essa palavra. Quando a palavra fala assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Este aposento é o quarto, é o nosso quarto. Quando você vai conversar com Deus, é muito importante você entrar no teu quarto, fechar tua porta e falar com Deus secretamente. Quer dizer, no oculto. É entre você, Deus e você. A oração dentro de um quarto é completamente diferente de uma oração que você faz dentro de uma igreja. Em um culto público, por exemplo. Você ora na igreja, você ora junto com as outras pessoas. O seu líder daquela igreja convida a igreja para se colocar de pé para fazer uma oração. Essa oração é uma oração que, às vezes, você pode estar conversando com Deus, como também você pode não estar conversando com Deus. Porque conversar com Deus verdadeiramente é quando nós tira alguns minutos para Deus. É quando nós entramos no nosso aposento, quer dizer, no nosso quarto. E ali, na beira da nossa cama, nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Esta oração dentro de um quarto se chama conversar com Deus. Ali você vai estar com uma certa liberdade para falar com Deus, conversar com Deus. Você vai expor toda a sua necessidade naquele momento. Você vai estar se colocando com toda a ousadia ou com toda a liberdade na presença do Senhor Jesus. A oração feita dentro de uma igreja, Deus recebe, porque está todo mundo ali orando em conjunto. Mas é muito importante também de você entender que você precisa tirar alguns minutos para conversar com Deus. Porque quando nós queremos conversar com um amigo, com uma amiga, secretamente, a gente chama aquela pessoa na nossa casa, ou nós convidamos aquela pessoa para conversar na igreja, em algum outro lugar. Ali é uma conversa secreta, é uma conversa oculta. Vai estar você e ela e você conversando ali, ocultamente. Mas ninguém vai estar por perto, é só você e aquela pessoa. Com o Senhor Jesus não é diferente, com Deus não é diferente. Todo homem, toda mulher precisa entender uma coisa, que eles precisam tirar alguns momentos para Deus, tirar algumas horas para Deus, conversar com Deus, colocar o seu desejo nessa conversa com Deus. É você explicar para Deus exatamente o que está acontecendo com você. Muitas pessoas não sabem como conversar com Deus. Elas não sabem expor as suas necessidades na oração. Elas não sabem contar
a sua história para Deus. Ela conta a história para um amigo, para uma amiga. A mulher conta uma história para o marido conta uma história para a esposa. Os filhos contam a história para os pais. Mas as pessoas não sabem contar uma história para Deus. Conversar com Deus. Colocando especificamente aquilo que elas desejam. Elas não sabem. Mas por que elas não sabem? Porque elas não aprenderam ainda. Existem milhões de pessoas no Evangelho que não aprendeu ainda a conversar com Deus. Você faz uma oração na igreja em conjunto, ali muitas pessoas oram juntos. É aquela gritaria, é aquela manifestação de vozes, cada um na sua voz, cada um faz o seu pedido. E tudo bem, eu até concordo que toda a igreja deve orar em conjunto, orar juntos, é maravilha. O Espírito Santo pode se manifestar também através de orações, de muitas pessoas orando. Mas uma coisa é certa, nós precisamos entrar também no nosso aposento. Agora existe uma outra palavra que fala aqui, no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Quantas pessoas que elas oram e elas repetem as suas palavras? Quantas pessoas que tiram meia hora, uma hora orando, dizendo elas que estão conversando com Deus, e está com repetições, está repetindo uma palavra, repete aquela palavra 1, 2, 3 vezes. E Deus não quer isso. O que Deus quer? Que você pronuncia aquela palavra na oração, uma vez só, e crendo que aquela palavra que você pronunciou na oração vai chegar perante a Deus. Agora, uma outra coisa importante, não é por muito falar que o Senhor Jesus vai ouvir a tua oração. Não é por muito tempo você ajoelhado que Deus vai ouvir a tua oração. O que Deus quer de nós é que nós, em alguns minutos que nós estiver orando, nós oramos, conversamos com Ele, palavras bem objetivas, não muito demorada, porque aí vai ser suficiente para Ele atender a nossa oração. Muitas pessoas não aprenderam isso. Elas acham que elas repetindo muitas vezes aquelas palavras, Deus vai estar ouvindo elas. E não é bem assim. Deus quer que nós oramos. Deus quer que nós colocamos os nossos pedidos na tua presença. Mas o que Deus quer também é que nós sejamos objetivos nas nossas palavras. Nós temos que usar palavras específicas na oração. E aí vamos entender que o nosso Deus já está ouvindo a nossa oração. O que é a oração? A oração é conversar com Deus. É conversar com o Senhor Jesus. É conversar com o Espírito Santo. A oração é você contar sua vida para Deus. Contar sua história para Deus. Contar sua dor para Deus. Então, você está vendo a importância de nós conversar com Deus. Porque existem muitas pessoas no Evangelho que não aprendeu isso. Porque também não foram ensinados, não foram orientados. Eles aceitam Jesus, eles se batizam, mas não têm ensinamento como orar, como conversar com Deus, como se dobrar perante a Deus, como colocar o seu desejo nas suas orações. Eles não aprenderam isso. E existem milhares de pessoas que precisam aprender como conversar com Deus. Porque a oração é nada menos, nada mais do que conversar com Deus. Falar com Deus. E quando nós oramos a Deus, conversamos com Deus, nós sentimos
a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando nós oramos a Deus, nós sentimos uma sensação muito gostosa naquele período que nós estamos orando, conversando com Deus. Então, por isso que se chama conversar com Deus. Porque quando você conversa com Deus, você sente Deus. Você sente a presença de Deus na tua vida. Então, que tal você aprender a conversar com Deus? Que tal você entrar no seu aposento, no seu quarto, dobrar o seu joelho e conversar com Deus secretamente? Aí Deus vai te recompensar, porque aquilo que nós façamos em oculto com Deus, Deus vai nos recompensar também em oculto, né? E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas elas acham que elas têm que orar somente na igreja, né? Só na igreja, orar numa casa de alguém, elas acham que ali elas já está falando com Deus. Não é bem assim. Nós temos que ter um momento específico para Deus. Nós temos que ter um momento exclusivo para Deus, que é no nosso quarto. É no nosso quarto, nosso aposento, falando com Deus. Aí você vai estar com toda a liberdade de conversar com Ele, de se explicar para Ele, até para pedir perdão para Ele, até para se humilhar perante Ele. Você vai ter toda a liberdade para se colocar verdadeiramente na presença dEle. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de todos nós quando nós estamos orando. Quando nós nos encontramos no nosso quarto, ajoelhado, conversando com Deus. Amém? Então, vou deixar para você aí essa palavra, que o Espírito Santo venha falar bem alto no seu coração. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você clica gostei, ou então você compartilha esse vídeo, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você, fica com Deus, que o Espírito Santo continue contigo.